Deixa eu colocar aqui na telinha. O título do estudo de hoje é A História do Mundo em um Capítulo da Bíblia. Será que é possível descrever toda a história da humanidade em um capítulo da Bíblia? Nós vamos perceber que, sim, Deus fez isso. É um capítulo fantástico da revelação divina do futuro, tá? Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Eu vou esperar todos encontrar. Se você abrir a sua Bíblia no meio, assim, muito provavelmente você cai no livro dos Salmos. E aí você vai para o lado direito, abre bem no meio da Bíblia e vai para o lado direito, folheando, até chegar no livro de Daniel. E hoje vai ser bem facinho, porque nós vamos ler somente o capítulo 2 de Daniel. E no final vamos ler mais um versinho. Então vai ser fácil de localizar. Daniel, no capítulo 2. Deixa eu ver se todos encontraram. Daniel, no capítulo 2. Podem procurar com tranquilidade. Posso fazer uma foto da telinha de vocês aqui? Sim? Vou salvar vocês aqui. Uma foto dessa tela. Pronto. Vamos lá, todos encontraram Daniel? Se alguém não encontrou, eu posso ajudar. Não encontrou, Evanice? Já encontrei. Ah, então tá ótimo. Ó, Eu Humberto. vou fazer a pose aqui, você já tinha batido. Ah, você foi fazer a pose? Faz de novo, então. Vamos lá, faz a pose. Vamos ver. Deixa eu fazer. Aí, pronto. Vamos lá, vamos para Daniel, capítulo 2. Tem algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Os versos 1 e 2 do capítulo 2 de Daniel. Jéssica, vamos lá, Jéssica. Primeira da noite. Pode ler para nós os versos Vamos lá. 1 e 2. O título aqui na minha Bíblia é O Sonho de Nabucodonosor. Isso. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Olha, muito obrigado, Jéssica. Vamos ver qual era a pergunta que apareceu aqui. O que aconteceu com o rei? Bem, a Jéssica acabou de ler para nós que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, não sei se você já ouviu falar no rei Nabucodonosor, um dos reis mais emblemáticos da história, um grande rei, um rei de um império chamado Babilônia, tá? A Babilônia, nessa época, dominava o mundo então conhecido. E Nabucodonosor era o seu grande rei. E Nabucodonosor teve um sonho. O livro da Jéssica fala sonhos, né? E ele ficou perturbado. E ele acordou preocupado, sabia que aquele sonho era importante, mas ele não se lembrava do que ele tinha sonhado. Imagino que isso seja comum, né? Você já deve ter sonhado e esquecido o que você sonhou. Mas no caso de hoje, não era um sonho comum. Ele ficou muito preocupado. E então ele mandou chamar algumas pessoas, está no verso 2. Ele mandou chamar os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, tá? O que são esse grupo aqui? Eram grupos de conselheiros do rei, e que eles diziam ter poderes sobrenaturais para saber ler o futuro, aconselhavam o rei sobre coisas sobrenaturais, tá? Eram os feiticeiros, encantadores, magos, caldeus, e o rei disse para eles assim, que eles viessem, se apresentassem diante do rei e declarasse ao rei quais foram os sonhos que o rei teve. Pergunto para você, algum ser humano consegue saber o que o outro sonhou? Jamais, não é mesmo? Jamais. Eu não consigo saber o que passa dentro da sua mente. E, na verdade, nenhum ser humano consegue. Só Deus sabe o que está passando na sua mente. Dizem os teólogos que nem mesmo Satanás sabe o que está dentro da sua mente. Só Deus sabe o que passa na sua mente.
Satanás, é claro, ele consegue saber pelas nossas expressões, pelo que nós fazemos, né? O que nós estamos pensando, ele deduz, né? Mas saber exatamente o que está lá dentro, somente Deus. E aqui, Nabucodonosor pediu para os magos falarem, olha, o que eu sonhei, e você vai perceber que ele vai pedir também a interpretação do sonho. Será que esses homens vão conseguir dizer para o rei o que ele tinha sonhado? Vamos lá para Daniel, de novo, no capítulo 2, agora os versos 3 até o 11. No mesmo capítulo aí, 2, versículos 3 até 11. Mais algum voluntário para leitura? A Jussara pode ler, Jussara? Posso ler. Ótimo. Então vai lá do verso 3 e seguintes. Até que versos, Eliselton? É o 11. Até o 11, direto? Posso ler? Vamos fazer o seguinte. Pode ler até o 8. Certo. Disse-lhe o rei, tive um sonho. Para sabê-lo, este perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei aramaico, o rei vive eternamente, dizendo os sonhos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, disse ao caldeus, uma coisa é certa, eu não me fizedes saber o sonho e sua interpretação. Sereis despertaçados, a vossa casa serão feita monturo, mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, sabereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarei-me o sonho e a sua interpretação. Jussara, tá bom até aí. Tá bom até aí. Nós já continuamos. Aqui já teve bastante informação importante. O rei chamou todos esses magos, caldeus, e disse, olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e qual o significado, a interpretação. E se vocês conseguirem, vocês vão receber muitos prêmios, diz o texto aqui, né? Vão receber dádivas, prêmios, grandes honras. Agora, se vocês não conseguirem, vocês serão mortos, e as famílias de vocês também serão mortas, e as casas de vocês serão destruídas. Olha só. Então, era uma coisa muito séria. Mas Eliselton, o rei, podia fazer isso sem sombra de dúvidas, tá? Não é o sistema como é hoje, tem lá o poder judiciário, vai para a justiça, nada disso. O rei decidia, né? O rei, na sua pessoa, tinha os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele ali fazia a lei, ele sentenciava e executava. Então, se eles não falassem para o rei o que ele tinha sonhado e a interpretação, seriam mortos. E aí? Imagine você nessa situação, tá? Vamos ver como esses homens responderam. Verso 7 até o 11 agora. Responderam segunda vez, disseram, diga ao rei o sonho dos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Opa, Jussara, tá bom até aí. Olha que interessante, tá? Eles disseram ao rei, fala para nós o que você sonhou, que nós vamos falar a interpretação. Bom, aí tá fácil, né? Se o rei falasse o que ele tinha sonhado, eles inventariam uma interpretação e boa. Mas eles insistiram, rei, fala o que você sonhou. E o rei disse que não. Na verdade, dá a entender no texto que nem ele mesmo lembrava o que ele tinha sonhado. Pode ler para nós, a partir do verso 8. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque verdes que eu disse será resolvido. Isso é, não me fazeis saber o sonho. Uma só sentença será a vossa, pois combinastes a palavra mentiroso, sais perversas, é isso? Para as proferdices na minha presença, até que mude a situação, portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-te a interpretação.
Pode continuar. Responderam os galileus na presença do rei. Disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve um rei, por grande e poderoso, que tivesse sido que exigisse, né, semelhante coisa que algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão deuses, esses morreram com os homens. Olha, Os homens. não os deuses, e estes não moram com os homens, né? Olha que interessante, o rei fala assim, olha, chega, se vocês não me falarem o que eu sonhei e a interpretação, eu vou entender que até hoje, tudo que vocês me aconselharam aqui foi falso, tá? Como é que funcionava no passado? As pessoas, para ler a sorte, para dar conselho para os reis, alguns olhavam para as estrelas e liam as estrelas, outros pegavam a mão e liam a mão do rei, outros abriam animais, assim, e pelas entranhas dos animais falavam que adivinhavam as coisas. Será que alguém consegue adivinhar o futuro de outra pessoa? Esses magos aqui falaram, ó rei, isso que você está pedindo, ninguém consegue revelar. Você sabia que existem pessoas que não saem de casa sem antes ver o horóscopo? Meu O que diz o meu horóscopo, né? E o meu signo é tal coisa, por isso vai acontecer aquilo outro. Outros até, ainda hoje vão em determinados lugares para ler as cartas. Não sei se você já foi ver o seu futuro nas cartas alguma vez. Outras pessoas fazem a leitura de mãos. Gente, eu vou ser bem franco com vocês. Nenhuma dessas pessoas não consegue adivinhar nada do seu futuro. Tá? O seu futuro é decisão sua. Você vai decidir o seu futuro, tá? Se você vai servir a Deus ou não. Se a sua vida está nas mãos de Deus ou não, tá? Essa história de Daniel nos mostra muito claramente que o ser humano não tem poder em si, tá bom? Só Deus é quem pode revelar o futuro. Agora, então, nós vamos perceber que o rei vai ficar extremamente irado com aquelas pessoas, que está nos versos 12 seguintes. Deixa eu acompanhar aqui o nosso... Então, olha, a pergunta foi, algum ser humano consegue saber o futuro? Então, claramente não, né? Agora, o que fazer quando enfrentamos problemas? Dá uma olhadinha em Daniel capítulo 2, versos 12 agora e seguintes, 12 até o 18. Eu vou fazer a leitura, tá? Diz assim, Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que aconteceu aqui? Saiu o mandado do rei, saiu a ordem, e Arioque, que era o chefe da guarda, é quem ia executar todos os sábios do reino. Tá? E aqui aparece um personagem chamado Daniel. Daniel não era uma dessas pessoas que lia o futuro, que via o horóscopo, nada disso. Mas ele era considerado um sábio, dada a sua inteligência de destaque no reino. Tá? Ele se destacava. E ele também era chamado de um sábio. E então o Arioque chegou até ele e falou, todos vocês serão mortos. E Daniel quis saber o motivo, até aquele momento ele nem sabia o porquê. O Arioque conta a história para ele, e ele então tem a coragem, a ousadia, esse Daniel, de ir até a presença do rei e dizer, rei,
acalme-se, não mate ninguém. Espera um tempinho que eu vou revelar o que você sonhou e também a interpretação. Olha que interessante. Quem era esse Daniel? Daniel, ele não era um morador, alguém que nasceu na Babilônia. Daniel era um judeu, era um moço de Israel, que morava em Jerusalém. Era um príncipe, mas Israel foi invadido por Babilônia. Babilônia tomou ali a cidade de Jerusalém e levou algumas pessoas para trabalhar na corte, alguns jovens, para trabalhar na corte em Babilônia. Dentre esses jovens foi Daniel e seus 3 amigos, que o texto aqui nos diz, no versículo 17, que são Ananias, Misael e Azarias. Então, eram 4 jovens. E Daniel, então, vai até o rei e diz, rei, aguarde um pouco, eu vou revelar para você o que você sonhou. Muita coragem, não é mesmo? Na verdade, não é só coragem, esse moço tinha fé, tá? Era um moço cristão. Se nós lêssemos o capítulo 1, já desde o capítulo 1, vai demonstrando como ele chegou ali na Babilônia por volta de 17 anos de idade. Aqui nesse evento, ele teria entre 19 e 20 anos de idade, e era um moço fiel, tá? Não existe desculpas. Há pessoas que dizem, olha, os jovens são mais difíceis, né, de se entregar a vida para Deus. É nada. Quando quer, não tem idade. Esse moço era jovem, era fiel, leal a Deus. E então, o que ele fez? Olha, a perguntinha aqui que apareceu para vocês é o seguinte: o que fazer quando enfrentamos problemas? Eu quero ler com você de novo os versos 17 e 18. Ó, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel se uniu com seus amigos, foram para casa e foram orar, pedir misericórdia para Deus. Gente, o que fazer quando enfrentamos problemas? É a pergunta aqui. Temos que dobrar os joelhos e orar. Se possível, até pedir para mais alguém orar juntos, tá bom? Nós temos que aprender a orar mais. Normalmente, quando temos um problema, nós ficamos desesperados, preocupados, lutamos para resolver. E a última coisa é a oração, né? Porque a oração deveria ser a nossa primeira atitude. Ore, comece a ter uma vida de mais oração, que você vai ver como as coisas mudam, tá bom? E já adianto que vai ter um dia, nós vamos estudar somente sobre a oração. Um estudo muito bonito, tá bom? Daniel era um moço de oração. Vamos lá. Será que Deus revelou para Daniel o que ele pediu? Dá uma olhadinha no versículo 19, antes de nós lermos aqui. É Daniel capítulo 2, no versículo 19. Quem poderia ler para nós? Eu vou ler. Oi, Elaine. Pode ler, por favor. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse, ó Deus do céu. Obrigado, Elaine. Deus revelou ou não revelou para Daniel o mistério? Revelou. Revelou, tá? Olha que coisa interessante. E como que Deus revelou para Daniel? Por sonho. Olha aí, não, uma visão de noite. Uma Quem visão sonhou de foi o rei. Uma visão Daniel de teve uma visão. Daniel Se vocês se lembrarem, Isso. se vocês se lembrarem do nosso primeiro estudo, Deus falava com os profetas de 2 maneiras, né? Sonhos ou visões. Aqui foi uma visão, bom? A diferença do sonho e a visão é que no sonho o profeta está acordado. Ele vê acordado. Então, no sonho, é óbvio, ele está dormindo. Então, Deus deu uma visão à noite e revelou para ele. E então Daniel agradeceu a Deus. Olha para os versos agora 20 até o 23. Eu vou fazer a leitura. Daniel faz uma oração bonita, olha só. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos.
porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha que interessante. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez quando Deus revelou para ele o sonho? Correu para contar para o rei? Correu para contar para o chefe da guarda? Não. Ele Caiu em agradeceu a Deus. oração. Exatamente, Elaine. Agradecer. Nós temos que aprender a viver uma vida de mais gratidão, viu? Deus enche a nossa vida de bênçãos, de proteção, de cuidado. E nós, às vezes, ficamos olhando só para os problemas e esquecemos do quantas bênçãos Deus tem derramado para nós. Aprenda a agradecer mais, tá bom? Então, muitas lições nós temos para tirar com Daniel aqui, e uma delas, sem dúvida, é ser mais grato ao Senhor. Bom, mas é claro, depois de agradecer, Daniel correu para falar com o rei e contar para ele que agora ele sabia o resultado, ele sabia o sonho. Vamos ver? Bem, você está curioso para saber o que o rei sonhou? Dá uma olhadinha nos versos. Podemos ler a partir do verso 24 mesmo. Alguém poderia ler para nós? Posso ler? Quem chamou? Não vi. Rosana. Rosana, claro, Rosana. Pode sim. Versos 24 e seguintes. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiro e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que quer dizer? Daniel respondeu: não há sábio, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o senhor teve enquanto dormia. Muito obrigado, Rosana. Até aí tá bom. Gente, Tá o bom. que aconteceu aqui? Deixa eu receber mais um aqui. O que aconteceu? Daniel foi levado até a presença do rei e disse ao rei, o Arioque disse, né? Olha, eu posso te falar, perdão, o Arioque disse, encontrei alguém que consegue revelar o que você quer. E então o rei disse, você consegue falar o que eu sonhei, a interpretação? E Daniel dá uma resposta muito bonita. Daniel podia falar, olha, rei, eu sou mais sábio que os outros, eu tenho conhecimento, mas ele diz não. Ele diz assim, olha, rei, o que você pediu, nem os sábios, nem os encantadores, astrólogos, ninguém conhece, ninguém sabe interpretar. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel não ficou com a glória para ele mesmo. Ele deu a glória para quem é devida, a glória para Deus. Ele honrou a Deus. Eu acho muito bonito isso daqui. A humildade de Daniel, né? Saber andar na presença de Deus com humildade. Quando Deus te dá uma bênção, saiba que não é porque você é importante, que você conquistou, nada disso. É bênção de Deus. Ande humildemente na presença do Senhor, diz um texto bíblico, tá? Então, aqui, Daniel diz, olha, rei, está no verso 28, tem um Deus no céu que revela os mistérios. E ele fez você saber o que vai acontecer nos últimos dias. Eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia. Olha o que Daniel diz. A Rosana, se eu não estou enganado, falou no futuro. A minha versão fala nos últimos dias. Está assim na sua também? Deus revelou o que há de ser nos últimos dias. Está desse jeito na sua Bíblia ou não? Está aí, Camila? Sim, né? E aí ele diz assim, ó, na sua Bíblia consta também assim, no finalzinho do verso 28, o que há de ser nos últimos dias? Deus fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias? No meu tá no fim dos dias. Olha que interessante, mais uma forma. Uma falou futuro, a minha fala nos últimos dias,
A Camila Eu fala falo no nos fim últimos dos dias. dias. Os últimos dias também, né, sabe? Os últimos Então, o dias. que Deus revelou aqui para Nabucodonosor não era algo para o tempo dele, era para o futuro. Era para os últimos dias. Tá? Então, nós vamos ver se nós estamos nos últimos dias ou não. Então, vamos lá, vamos ver o que o rei sonhou. Eu vou fazer a leitura para você. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui para nós respondermos. O que o rei havia sonhado a partir do versículo 31. Vamos lá. Diz assim, Daniel falando para ele: Tu, ó rei, estavas vendo, versículo 31, tá bom? E eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Imagine só Daniel falando para o rei: Rei, você estava dormindo e começou a sonhar com uma grande estátua. E conforme Daniel vai falando, o rei vai se lembrando. E aquilo vai impressionando o rei cada vez mais. Realmente, foi isso que eu sonhei. E Daniel vai descrever essa estátua. O rei sonhou com uma estátua, e Daniel vai falar agora como era essa estátua. Verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Gente, muita atenção agora. Como era essa estátua? A cabeça dela era feita do quê? De fino, de ouro. De ouro. E os braços eram feitos do quê? De prata. De prata. Aí fala o ventre, nessa região do quadril, da barriga, que era feita do quê? De bronze. Bronze. Olha, eu vi que vocês prestaram atenção. As pernas feitas de Ferro. ferro. E os pés? Barro. De barro. Isso. Por parte de E o- ferro e barro. E o verso 33 fala que as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, os pés eram uma mistura de barro e ferro. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu tenho essa estátua aqui para te mostrar. Dá uma olhadinha, Eva. Essa aqui é uma... A gente imagina que ela seja mais ou menos assim, tá bom? Com base nas imagens do passado. Olha aí uma estátua. Estátua cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés em parte de barro e em parte de ferro. Bem interessante, não é? Agora vamos ler. A Daniel vai falar alguns detalhes a mais que o rei sonhou. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Gente, na hora que Daniel acabou de falar isso daqui, o rei estava de queixo caído. Como é que esse rapaz sabe o que eu sonhei? E Daniel disse, olha, não é só isso, agora eu vou falar a interpretação. Mas antes, deixa eu dar mais alguns detalhes do que nós acabamos de ler. Então, nós vimos uma imagem, Daniel mostrou essa imagem aqui, essa estátua, e de repente veio uma pedra, vocês perceberam? Uma pedra que é lançada sem auxílio de mãos, ou seja, ninguém jogou, veio sozinha. E ela bateu em que parte da estátua? Nos pés, Isso, quem foi que disse? a Vera. Ô, Vera, parabéns. E essa informação é importante. Vem uma pedra sem auxílio de mãos e bate nos pés da estátua. Não bateu nas pernas, não bateu na cabeça, bateu nos pés, tá bom? E a imagem, essa estátua, desmanchou, diz o texto. Ficou igual palha, acabou, e veio um vento e levou tudo da estátua. Não sobrou nada da estátua. Mas a pedra, ela se tornou uma grande montanha, ela envolveu toda a terra, encheu toda a terra. Uau! Bem, você já sabe o que Nabucodonosor sonhou. Agora, o que quer dizer isso? Daniel vai nos explicar. Você está preparado?
Está Nossa. preparado? Vamos lá. Versículo 37. Antes eu quero adiantar para você. Cada parte dessa estátua simboliza um período da história da humanidade. Tá? Daniel vai começar a explicar certinho. Olha, essa parte simboliza um reino, depois vem outro reino e outro. Vamos lá. Verso 37. Daniel diz assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa! Daniel já deu uma dica aqui. O que quer dizer aquela cabeça de ouro? Ele fala, ó, Nabucodonosor, tu és. Nós vamos perceber que não a pessoa de Nabucodonosor, mas o reino de Nabucodonosor. Qual era o reino que ele representava? O reino de Babilônia. Tá? Babilônia dominou o mundo em um determinado período, como eu disse no começo. Então, a cabeça simbolizava esse período de ouro. Babilônia era uma cidade tão rica, não sei quantos já tiveram o privilégio de estudar Babilônia. Babilônia é considerada uma das cidades mais ricas da história. Na praça de Babilônia tinha imagens de ouro. Os templos de Babilônia reluziam assim de ouro. Era chamada Cidade de Ouro, tá? A cidade de Babilônia tinha os jardins suspensos. Vocês já devem ter ouvido falar. Os jardins suspensos de Babilônia. Foi o próprio Nabucodonosor quem construiu em homenagem à sua esposa. Já pensou? Maridão, hein? Fez um jardim que virou uma maravilha do mundo. As pessoas saíram de todos os lugares do planeta para ver esse jardim que esse rei fez para sua esposa. Olha que coisa legal. É exatamente esse período. Então, a cabeça de ouro simbolizava o período do reinado de Babilônia. Dá uma olhadinha agora no verso 39. Diz assim: depois de ti, ó rei, né? Se levantará outro reino, percebe? Outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Olha que legal. Ele diz, ó, rei, depois de ti, que é a cabeça de ouro, virá um segundo reino, ou seja, a parte de prata. E depois um terceiro reino de bronze, que vai ter domínio sobre toda a terra. Verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto reino, ele é aqui representado pela parte de ferro, né? Diz aqui que esse reino seria duro como ferro. Eu já vou te falar quais são esses reinos, tá? Verso 41. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro e em parte ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Muito bem. Ele vai dizendo, ó rei, Deus te mostrou a história da humanidade nessa estátua. A primeira é o Império Babilônico, a segunda vai vir um reino depois do seu. Você sabe qual é o reino, o império que reinou depois do Império Babilônico? Juntou duas nações para vencer Babilônia, os chamados Medos e Persas. Ciro era o grande governador, o grande rei Ciro. Ele invadiu e tomou Babilônia. E essa história é muito interessante. Babilônia era uma cidade muito forte. Ela tinha duas grandes muralhas. Tinha um rio que abastecia a Babilônia. A cidade de Babilônia era intransponível. Alguns dizem que a muralha dela, a muralha de Babilônia, teria mais de 20 metros de altura. Você quer ter uma ideia o que é aí 20 metros de altura? Um poste desse que fica na rua tem aí por volta de 7 metros. Teriam 2 postes e meio à altura da muralha. E dizem que ela era tão larga que era possível 2 carruagens andarem uma do lado da outra em cima dela. Então,
Era uma cidade intransponível, e essa muralha rodeava a cidade inteira. E como é que as pessoas venciam, os exércitos venciam as cidades muradas no passado? Então, imagine que um exército vai tentar tomar uma cidade. Mas a cidade é murada, não existia avião, não existia helicóptero, não existia arma de fogo. Era impossível entrar na muralha. Se chegasse perto, os soldados lá em cima jogavam flechas, né? Como é que eles faziam? Eles cercavam as cidades e não deixavam mais entrar comida e nem água na cidade. E as pessoas tinham que sair para lutar, eram obrigadas a sair. E assim eles tomavam a cidade. Mas a cidade de Babilônia não, porque havia um rio que passava dentro de Babilônia, chamado Rio Eufrates. Então o exército inimigo poderia ficar em volta da cidade, que lá dentro eles teriam comida, água, e nunca acabaria. Então Babilônia é uma cidade intransponível, impossível de tomar. Só que a profecia dizia que ela ia cair. E ela caiu. Dario e Ciro, né, os dois soldados, dois reis que se uniram, eles tiveram uma ideia. Sabe qual foi a ideia que eles tiveram? Alguém sabe essa história? Como que eles invadiram Babilônia? Ninguém sabe? Olha que interessante. Eles desviaram o rio Eufrates. É o rio Eufrates. Eles fizeram um desvio no rio e eles entraram por aquele espaço. Quem estava no trono já era um neto de Nabucodonosor, que estava lá no trono, e ele estava despreocupado, achando que nada ia acontecer. O exército entrou ali para aquele espaço e tomou a cidade de Babilônia. E caiu o Império Babilônico, assim como a Bíblia dizia que iria cair. Impressionante. Começou, então, a segunda fase, a fase de prata, né? Peitos e braços de prata. Qual foi o terceiro império que veio depois do Medo-Persa? Veio o Império Grego. A Grécia já foi um império que dominou o mundo. Existe um imperador grego, o primeiro, grande e famoso. Seu nome era Alexandre o Grande. Quem aqui já ouviu falar em Alexandre o Grande? Já. Alexandre o Grande, deixa eu ver as mãozinhas. Olha que legal. Tem filme de Alexandre o Grande. Nas escolas nós estudamos. Dizem que Alexandre o Grande, com apenas 30 anos, ele já tinha dominado o mundo inteiro. Ele venceu os medo-persas, venceu os egípcios e foi avançando e dominou o mundo. Tá? E ele morreu jovem, mas já tinha dominado o mundo inteiro e tem início ali o Império Grego. E o Império Grego dura muitos anos. Tanto que até hoje nós somos muito influenciados pelos gregos. Mas, e esse representava a cintura. Qual era o quarto império? Pelas pernas de ferro, representado pela perna de ferro, seria um reino muito duro. Qual o império que veio depois dos gregos? Alguém tem ideia? Roma. Opa, quem falou? Ele. Parabéns, Rosana. Se estivesse pertinho aqui, eu ia te dar uma balinha agora. Império Manda pelo Romano. SEDEX. Manda pelo SEDEX? Eu sou de São Paulo. Então, olha só. O Império Romano, interessante. Logo após o Império Grego, veio o império mais duro da história, o que mais durou, tá? Conhecido como o exército mais poderoso de todos os tempos, o exército romano. Roma durou mais tempo, gente, do que o Brasil tem de história. Só para você ter uma ideia. Então, vem, o Império Romano. E, na sequência, o que vem depois das pernas de ferro? Vem os pés. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Se nós estudássemos um pouquinho a história de Roma, como é que Roma caiu, Roma começou a ser invadida por tribos bárbaras, né? Nós chamamos de os bárbaros. Foi destruindo partes, até que o império caiu. Ele caiu tanto por dentro, né, por disputas políticas, quanto por invasões dos bárbaros. E Roma foi dividida. Tá bom? Roma foi dividida. E tem aí início ao que nós chamamos e conhecemos hoje em dia como a Europa. Eu tenho aqui algumas anotações que eu quero falar para vocês. O interessante é que ela é dividida exatamente em 10 partes. Se lembre que os pés têm 10 dedos. E o Império Romano é dividido, e essas tribos bárbaras começam a formar um novo bloco no mundo. Olha só, os francos, né, vieram a formar a França, os anglo-saxões formaram a Inglaterra,
os alemanos, a Alemanha, os suevos, Portugal, os visigodos, a Espanha, e assim por diante, né? Os lombardos, o norte da Itália. Então, nós vemos aí a formação da Europa, tá? E o que é muito curioso é que agora já está nos nossos dias, tá? Estamos aqui nos dias da Europa. O texto bíblico, se você reparar, diz que seria em parte forte e em parte frágil. Tentariam se misturar, mas não iam conseguir, assim como o ferro não se mistura com o barro. Você já tentou colocar o barro assim, colar no ferro? Enquanto o barro está molinho, até que ele cola, né? Aí depois que ele endurece, você tira ele com o dedo, assim, né? Tira o barro, não cola, não liga, tá? E diz que a Europa seria assim. Ela tentaria se unir, mas não conseguiria. Bem, deixa eu prosseguir. Deixa eu prosseguir que eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Mostrei aqui essa imagem da estátua. Olha só, né? Aqui o texto diz que nós já lemos, né? Tu és a cabeça de ouro, se referindo a Nabucodonosor de Babilônia. Depois se levantaria outro reino. E aqui tem uma imagem aí que mostra exatamente os reinos que vieram a partir de Babilônia e os seus anos, né? A cabeça de ouro, que era a Babilônia, durou de 605 a 539. O peito de prata, que era a Média, a Pérsia, durou de 539 a 331 a.C. Os quadris de bronze, que foi a Grécia, durou de 331 a 168 a.C. Agora as pernas de ferro é Roma, que durou de 168, e aqui, na verdade, ela vai um pouquinho, o Império Romano, né? Como nós conhecemos, ele vai até o ano 476. Aqui a tabela traz até o fim, porque ela fala de outro assunto que nós vamos falar no futuro. Mas o Império Romano que nós estamos falando durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ou seja, aí mais de 600 anos ele durou. Por isso que eu digo que ele durou mais que a história do Brasil, né? E a parte de ferro e barro é Roma, dividida, que se forma ali, temos a formação da Europa. Observe que o texto dizia que eles misturar-se-iam, até mesmo mediante casamento, mas não se ligariam. A Europa, ela é formada toda, a história da Europa é cheia de eventos de uma nação tentando se unir com a outra, mesmo por meio de casamentos. Era comum o rei da França dar uma filha para casar com o filho do rei da Inglaterra ou da Espanha, para tentar unir os países. Mas a Europa nunca consegue se unir até hoje. Olha aí, já foram várias tentativas de unir a Europa, como a profecia já dizia. Um que tentou unir a Europa foi Napoleão Bonaparte. Progrediu bastante, mas não conseguiu, caiu. O outro, que é muito conhecido, mais perto de nós, Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial, né? O nazista também vencia. Quem estuda a história aí da Segunda Guerra, tudo indicava, né, que Hitler ia conseguir, iria vencer. E é muito bonito isso daqui, porque na época de Hitler tinha um pastor, e ele conhecia a profecia de Daniel, e ele dizia assim, ó, Hitler não vencerá. Por que ele diz? Porque Daniel 2 diz que a Europa nunca vai se unir. E, de fato, ela não se uniu. Hitler perdeu, e ela não virou, não conseguiu essa união pretendida por Hitler. E mesmo nos nossos dias, existe lá na Europa um mercado comum europeu. A Europa, ela possui uma única moeda. Olha que interessante. Você sabe qual é essa moeda? Euro. O euro, é isso daí. Vejam, vários países, Alemanha, Itália, Inglaterra, né, França, todos os países que formam a Europa, uma única moeda para todos esses países. Tudo isso tentando fazer com que a Europa se una, mas ela não consegue. Vira e mexe, ó, recentemente estamos vendo uma guerra lá, a Inglaterra resolveu sair do bloco, né, da zona do euro ali, então a profecia se cumprindo diante de nós. Bem, eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando nós olhamos para esta estátua aqui, deixa eu colocar ela de novo. Você já percebeu que ela conta a história da humanidade? Lá no passado, veio Babilônia, Medo-Pérsia. Em que parte da estátua nós estamos hoje? Que parte da história nós estamos vivendo? Estamos vivendo na cintura, que é o
Período da Grécia? Vai lá. Nos Estamos pés, vivendo estamos vivendo nas pernas, que é o período do Império Romano, ou estamos nos pés? nos pés. Sabe que Dedinho. os estudiosos das profecias, eles falam assim, Elaine, que nós estamos vivendo na pontinha dos dedos dos pés. Ou seja, estamos pertinho do fim. O Daniel disse, ó rei, sonho se Isso. refere ao tempo do fim. Ao tempo do fim. E nós estamos pertinhos do tempo do fim. Então, por esta profecia, nós conseguimos ver claramente que não tem erro. Não tem como nós estarmos enganados. Estamos no tempo do fim. Tá? Só que acontece alguma coisa a mais. Quando nós estudamos o texto, Daniel viu a estátua. E o que acontecia, de repente, com essa estátua? Lembra? Uma pedra lançada assim, auxílio de mãos. Batia em que parte da estátua? Nos pés. Nos pés. Mostrando que é nos dias da história dos pés que viria essa pedra. Dá uma olhadinha lá para o capítulo 2 de Daniel, novamente. E vamos ler o verso 44. 44 e 45. Mas, nos dias destes reis, quais? Da Europa, formação da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Dá uma olhadinha para o verso 44 de novo, olha. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Sabe o que Daniel está falando aqui? Falou para o rei e está falando para mim e para você hoje. Ele diz o seguinte, olha, todos os reinos da terra passarão. E passou mesmo, gente. Se você olhar para o passado, quantos homens poderosos já pisaram a terra, fizeram grandes coisas, reis, imperadores, mas tudo passou. E o texto diz que chegará o tempo do reino de Deus. E o reino de Deus não passará. É o único que subsistirá para sempre. Dá uma olhadinha nisso daqui. Quando que vai ter início o reino de Deus? Aqui, meu amigo. Muito simples. É a volta de Jesus. Você viu mais uma evidência claríssima hoje de que a volta de Cristo está muito próxima. Estudamos já como será a volta de Jesus, estudamos sinais da volta de Jesus, e hoje nós estudamos uma profecia que não nos deixa perdidos no tempo. Nós estamos no finalzinho dos tempos, e Jesus está para voltar. Tá bom? E o que nós devemos fazer? O que eu e você devemos fazer, já que nós temos esse conhecimento tão valioso? Meu irmão, nós temos que tomar decisões de servir a Deus. Nada é mais importante do que a volta de Cristo. Nada, não tem nada. Nem o meu trabalho, a minha profissão, os meus planos, não. Não, você não precisa deixar o seu trabalho, nem os seus planos. Mas o ato de nós nos prepararmos para a volta de Cristo deve ser o mais importante. Olha o que diz esse texto de Apocalipse. Tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O último versinho que nós vamos ler hoje. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, o último livro da Bíblia, facinho de achar, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, está aí na sua tela, versículo 15. Alguém poderia ler para nós?
Jéssica, só libera o seu microfone. 11:15, né? Isso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém. Que legal, são palavras parecidas com a de Daniel. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Gente, sabe, nós acompanhamos política, vemos lá o Donald Trump, candidato a presidente dos Estados Unidos, agora o Biden, né? E essa luta pelo poder, aqui no Brasil também é a mesma coisa. Só que o reino que vai durar para sempre é o reino de Cristo. E eu e você temos que ser cidadãos do reino de Cristo. Não, eu vou repetir, não tem nada mais importante do que a volta de Jesus. Aquele que viver e não se preparar para a volta de Cristo pode ter ganhado o mundo inteiro, porque ele perdeu tudo, que foi a vida eterna, não é mesmo? Jesus uma vez disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Né? Perder a salvação, perdeu tudo. Uma vez eu vi uma história eles estavam construindo uma barragem, uma grande barragem, tinha um projeto de construir a barragem, e você sabe que quando você faz uma barragem, acontece uma grande inundação, não é? Prende a água e ela, antes o que era um rio, assim, de uma determinada largura, ele multiplica por 10, por 20, ele toma toda uma área, né? E os engenheiros começaram a fazer um trabalho para tirar algumas pessoas que moravam em alguns vilarejos, em lugares que a água ia invadir. E eles iam até lá e diziam: olha, vocês precisam mudar daqui, vocês vão ganhar uma casa em outro lugar, uma casa nova, tal, assim, assim, assado. E eles prepararam, nesse dia, de fato, deu certo, prepararam tudo, mas tinha um senhor que não queria sair daquele lugar de jeito nenhum. E vai um conversar, um funcionário da empresa, vai outro, conversa com ele, até um dia que foi o grande diretor da empresa conversar com ele. Ele falou: meu senhor, aqui tudo vai ser inundado, o senhor precisa sair daqui. Não, ele disse: eu moro aqui há 30 anos, meus pais moraram aqui, eu não vou sair daqui. Meu senhor, o senhor pode gostar dessa casa, mas ela vai ficar embaixo de 20 metros de água. O senhor não vai conseguir mais entrar nessa casa. Tudo que o senhor está vendo aqui vai ser inundado. Sabe, gente, tudo que nós vemos hoje sobre a terra, tudo será destruído. Não adianta a gente se apegar às coisas desse mundo. E, na verdade, o que vem no futuro é muito melhor. E já no próximo estudo, olha que estudo fantástico que nós vamos fazer. Nós vamos fazer sobre o que acontece depois da volta de Cristo. Já ouviu falar nisso? E depois da volta de Cristo, o que acontece? O que nós vamos fazer no céu? Como será o céu? No estudo da semana que vem, tanto na segunda, na terça quanto na quinta, nós vamos falar desse assunto. Mas eu quero fazer um apelo para você muito forte. Se você está fazendo esses estudos e está tendo alguma dúvida de que Jesus está para voltar, olha, eu não tenho dúvida nenhuma. A volta de Cristo está muito próxima. E eu apelo para você: entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Se não foi batizado ainda, se prepare para o batismo. Se tem alguma coisa que está te atrapalhando a sua vida, corrija. Tá bom? Se prepare, porque Jesus está para voltar. E eu faço um apelo para você. Você quer estar preparado para o dia da volta do Senhor Jesus? Se sim, faz um joia assim, ó. Amém, amém. Eu faço 2, tá bom? Estamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você. Hoje eu estou vendo o Geraldo aí, viu, Geraldo? Muito bem-vindo à nossa classe também. Deus abençoe cada um de vocês. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Se tiver alguma pergunta, tá bom? Pode lançar lá no WhatsApp, que a gente, na medida do possível, vai sempre respondendo. Se você tiver um pedido de oração, tá bom? Nós lemos hoje a importância de orar juntos. Puxa, olha, eu quero que ore por tal motivo. Manda lá no grupo, que nós vamos orar por você, tá? Alguém me chamou? Eu. É a quarta aula essa? Isso, a quarta aula. Quem está falando, eu não consegui identificar. É o Bruno? Quem perguntou, Isso. gente? O Bruno. Ah, isso mesmo, Bruno. Essa é a nossa quarta aula. Só isso?
Isso. A Rosana pediu oração aqui para nós, que está com dores aí na coluna, né, na cervical. Vamos orar, viu, Rosana? É a Rosana de São Paulo? Vamos orar sim, Rosana. Vamos orar agora, inclusive, tá? Meu irmão, fecha os seus olhos. A Ivanice levantou o dedinho. Ivanice, só abre o seu microfone. Alô? Isso. Eu Sim. queria fazer um pedido de oração para o meu tio. Ele operou da coluna, né? E aí o pino, ele colocou um pino na coluna. Aí saiu e ele teve que operar de novo. E hoje, foi hoje. Ainda não tenho notícia ainda. Se já acabou a cirurgia ou não. Ele, Ivanice? Oi? Como é o nome dele? É Dorival. Dorival. Vamos orar. Vamos orar pelo Dorival. Amém. Vamos orar, pessoal? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Vou só colocar um mudo aqui. Senhor Deus, nosso Pai amado, a Tua palavra, Senhor, é poderosa. E nós acabamos de ler que séculos atrás o Senhor já revelou todo o futuro. A história da humanidade estava escrita em um capítulo da Bíblia. Nós louvamos ao Senhor por esta revelação. E hoje, bom Pai, todos que estão assistindo levantaram as mãos dizendo que querem receber o Senhor como Salvador, que querem estar preparados para a volta de Jesus. Por favor, nos ajude para isso. O Senhor conhece a história de cada um de nós. E nós queremos ser filhos do Senhor. Santo Deus, nós oramos pela Rosana, está com dores na cervical. Por favor, Senhor, cuide dela. Coloque as mãos para que ela se sinta melhor. Abençoe também, Senhor, o Dorival, que passou por uma cirurgia, vai ter que fazer a segunda. Nós sabemos como nós sofremos quando precisamos passar por procedimento cirúrgico, tão importante assim. Cuida dele, Senhor, que ele possa ser curado fisicamente, mas principalmente na sua vida espiritual. Guarda-nos nessa noite, dá-nos a tua paz, dá-nos a alegria da salvação. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.